queria pedir para você abrir seu coração de fato para aquilo que Deus quer compartilhar com você. Tenho certeza que você vai ser incendiado, como já está sendo incendiado por essa live, né? Eu tô ali do sofá, ali, meu Deus do céu. Mas, bom, cara, assim como eu, acredito que você, pro ano de 2020, fez alguns planos, né? Como a gente sempre faz planos no início do ano, a gente sempre coloca alguns objetivos pro nosso ano. Só que nem eu, nem eles e nem você que está aí assistindo, eu tenho certeza que contava com uma pandemia. Tipo assim, cara, uma pandemia, do nada assim, vou lançar uma pandemia e acabou. Não, nem ninguém contava. E eu tenho certeza que assim como eu, como eles, alguns planos seus, alguns sonhos, alguns objetivos foi atrapalhado e está em stand-by de certa forma. E pensar assim é chato porque, cara, interromper alguma coisa ao qual estava fluindo, ao qual a gente esperava coisas boas, a qual a gente se programou, se projetou para coisas boas e do nada alguém vem, coronavírus, e para tudo. Coloca o mundo de cabeça para baixo, né? Coloca o mundo de fato de cabeça para baixo e ninguém esperava, e a gente ainda está vivendo uma crise política no Brasil também, tudo ao mesmo tempo, e isso me lembra uma passagem muito incrível, e a Bíblia ela sempre fala com a gente, né? A Bíblia ela sempre vai, né? Billy Graham falava que a Bíblia é o jornal, é mais atualizada que o jornal de amanhã. E a Bíblia é de fato isso, ela traz a verdade que supera e que vai além daquilo que a gente está lendo nos jornais, daquilo que a gente está assistindo nas televisões. De fato é o que a Bíblia traz. E não tem como não lembrar daquela passagem, está em Números 13, se eu não me engano, que fala dos 12 espias. Se você tiver com Bíblia aí, você pode acompanhar. Eu não vou fazer a leitura, mas eu gostaria de citar essa passagem, porque tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar, com aquilo que eu quero compartilhar com você. Para quem não sabe, os 12 espias são aqueles enviados por Moisés, através de uma ordenação de Deus, para que no momento em que eles vão entrar na terra de Canaã, que é a terra prometida lá para Abraão, lá atrás, terra prometida para Abraão. Eu mesmo, aleluia! E, de fato, quando eles vão entrar na terra, então Deus, através de Moisés, fala para eles irem espiar a terra. Por isso que são os 12 espias. E os 12 espias eram os 12 líderes das tribos de Israel. E o que é engraçado, e eu gosto muito, e eu quero até te convidar com essa palavra, não tão somente a fazer isso nessa palavra, mas a fazer isso com a Bíblia inteira, a sempre pensar e observar nos detalhes que a Bíblia traz, porque a Bíblia ela é muito cheia e ela é muito rica nos detalhes. E os detalhes falam e falam demais com a gente. E um dos detalhes que mais me chama a atenção nessa palavra é que Moisés, quando ele fala para os espias, para os 12, irem espiar a terra a qual eles iam tomar posse, que era deles por herança, por promessa, por palavra da parte de Deus. Quando Moisés fala para eles lá, um detalhe que me chama muita atenção nessa palavra é que Moisés fala: subam ao monte de Negueb, se eu não me engano, eu acho que é isso. Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira. Isso, Negueb. Subam ao monte de Negueb e observem do alto como é a terra. Tragam, né, aí Moisés fala, tragam colheitas dos frutos para que a gente possa observar e tragam as informações necessárias. E esse é o primeiro detalhe que eu quero te trazer. Moisés ele fala para os 12 espias subirem no alto de um monte para que do alto eles pudessem observar a terra que eles iam tomar posse por herança, por promessa. E é engraçado porque quando eles sobem no monte, e eu vou falar já desse detalhe, quando eles sobem no monte do alto, eles enxergam a terra, eles têm a surpresa de ver que a terra ela estava populada. E existiam lá, a Bíblia fala que existiam gigantes, que 2 pessoas como nós éramos necessárias para carregar um cacho de uva deles. Então a terra era uma terra populada por gigantes, eles não esperavam. Era simplesmente assim, chegamos, vamos entrar, acabou, ganhou, fim da partida, game over, win. E não foi assim dessa forma, eles chegaram lá no monte e eles viram que
cara, tinha um desafio ainda para enfrentar, em meio a tantos que eles já tinham enfrentado. Pensa, um povo que pelejou por tanto tempo no deserto, que foi escravo por quantos anos no Egito, e agora, na cara do gol, quando você está ali na expectativa de fazer o gol, você vê que a terra que você ia entrar, que era uma promessa da parte de Deus, ela está populada por gigantes. E você sente medo. Porque assim como eles, eu acredito que eu sentiria medo de alguma forma. De fato, daquilo. Porque eu não esperava, eles não esperavam. E se você for ver bem, o ano de 2020 é muito parecido com isso. Porque essa pandemia, ela veio, esse vírus ele veio e talvez ele frustrou suas expectativas. Ele frustrou alguns dos seus planos, frustrou alguns dos seus sonhos, alguns dos seus objetivos para esse ano, talvez para o ano que vem, não sei até quando vai isso, mas ele paralisou, deixou em stand-by de alguma forma. E talvez você está sentindo medo nesses dias, talvez você está se sentindo ansioso demais nesses dias, talvez você está pensando demais no futuro. O Evandro cantou uma música relacionada a Mateus 6 que fala sobre, de fato, não se sentir ansioso por coisa alguma, né? Mas observar até as aves, né, que Deus alimenta, os lírios que Deus veste. De fato, é não se sentir ansioso. Talvez você está ansioso nessa temporada. Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser amanhã? E os meus planos? E aquilo que eu já estava me preparando, me programando para tal, e você não sabe o que fazer. Mas se imagina aqueles 12 espias. Se imagina porque eles foram representar milhões e milhões de pessoas. Eles foram lá para, de fato, ver o que milhões de pessoas gostariam de ouvir deles. E eu penso que quando eles descem e eles chegam para aquelas pessoas para compartilhar de fato tudo que eles viram, imagina a frustração daquelas pessoas, de fato, de ouvir que aquela terra estava populada e era por gigantes. Ou seja, que eles teriam mais um de muitos desafios que eles já tiveram. E o que me chama a atenção, e aí voltando falando do detalhe, é que Moisés ele fala, olha, subam em um monte e observem a terra que a gente vai entrar, a nossa terra, que é nossa por herança. O que me chama a atenção é de fato Moisés mandar eles subirem num lugar alto para observar numa terra que estava num lugar baixo. Essa é a posição de fato que Deus sempre vai nos chamar a estar. Deus sempre nos chama a olhar as coisas de cima para baixo para que a gente possa contemplar e ver a posição que nós estamos. A Bíblia dá respaldo de que nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. E que e as regiões celestiais, ela é a primeira de todas as coisas. Então a Bíblia dá respaldo da nossa posição, em como nós devemos nos comportar. E talvez Deus está te chamando nesse tempo, nessa temporada, para você pensar e se lembrar quem você é de fato. Que em meio às circunstâncias você não está no meio você está no meio delas, mas você não precisa sofrer o que ela vai trazer, porque a sua posição ela está no alto. E o que me chama a atenção é isso. Moisés ele pede para que os espias eles vão ao alto observar a terra que era deles. E sabe, eles viram o problema de cima para baixo. Deus ele sempre vai nos chamar a observar os problemas de cima para baixo. As crises de cima para baixo. Talvez essa pandemia, talvez não, ela vai passar, mas existirão muitas outras crises na vida de cada um aqui, na sua vida. Existirão outras crises, talvez maiores que essa pandemia. E qual que é a posição que você está adotando nesse lugar? Sabe, você tem Deus, você tem o Criador de todas as coisas dentro de você. Né? Uma vez eu vi uma palavra e um cara comentou algo muito, muito engraçado. Ele teve um sonho e ele falou que no sonho dele ele chegava no céu, e quando ele chegava no céu ele queria ele viu ali uma rodinha ali de Elias, de Paulo, de Josué, de Abraão, desses homens de Deus, de Pedro, sabe, desses homens de Deus falando um com o outro tal, e ali conversando, e ele falou que ele chega correndo nessa rodinha, e quando ele chega ele pergunta para Elias, como foi ver fogo descendo do céu? Moisés, como foi ver o mar se abrir? Como foi Abraão ver seu filho que você ia matar e se transformar
não matar, enfim. E ele começa a perguntar as experiências daqueles homens de Deus, e aqueles homens de Deus viram para esse homem, que é assim como eu e você, e é um homem atual aqui desses tempos, e esses homens de Deus da história da Bíblia, eles viram para esse cara e perguntam, peraí, a gente já responde todas as perguntas se você quiser, mas me responde uma coisa, como é ter Deus dentro de você? De fato, isso me chama muita atenção, porque isso me lembra quem eu sou de verdade, qual é o meu DNA. O meu DNA é o mesmo de Cristo. E a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Ser mais que vencedor é vencer guerras e batalhas que a gente jamais lutou. Cristo consumou tudo no nosso lugar, para que a gente não precisasse fazer mais nada. Então, tudo que a gente tem que lembrar é de quem nós somos. De fato, a gente precisa se lembrar da posição que nós estamos. Quando você está no avião, não sei se você já viajou de avião, mas quando você está no avião é engraçado, porque você vê toda aquela nuvem embaixo e você vê um céu incrível em cima. Mas eu já tive a sensação, das vezes que eu já voei de avião, de quando está aterrissando, lá em cima está um clima espetacular. E quando eu passo das nuvens, está um temporal. Está algo, nossa, está chuva, está tudo muito feio. E peraí, qual que é a posição que a gente tem que estar? E sabe, eu sinto que Deus ele está nos atraindo a nos lembrar de quem nós somos e da posição que nós ocupamos. E o segundo detalhe que me chama a atenção naquela passagem foi que dois homens, a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles voltam no meio dos 12, somente os dois, diferente dos outros 10, eles voltam falando uma outra linguagem. Eu sinto que Deus ele está pegando nós como igreja e Ele está alinhando a nossa visão junto com aquilo que nós falamos. Então, 10 homens virão uma terra populada por gigantes e que era impossível de entrar. 2 homens virão uma terra que era promessa e que eles iam entrar de qualquer forma. E todas as vezes que a gente contempla algo, que a gente está vendo algo, isso tem o poder de alinhar com aquilo que a gente fala. Por isso que foram os únicos 2 que voltaram para o povo falando uma coisa diferente dos outros 10. Os outros 10 falaram, é impossível, não dá, esquece, acabou. Os outros 2 falaram, não, é nosso, vamos lá. Deus falou com a gente, Ele já nos prometeu. Então, eu quero te lembrar e deixar isso com você. Se você está passando por um tempo de dificuldade, um tempo de que você está em crise, que você está em crise consigo mesmo, que você não sabe o que você vai fazer amanhã, que você não sabe qual que vai ser o seu futuro, cara, lembre quem você é, da posição que você está, observando sempre as coisas de cima para baixo. E lembre sempre de ver além daquilo que as circunstâncias podem ver. Os 2 homens também viram uma terra populada por gigantes, mas a palavra de Deus queimava no coração deles. E a palavra dizia que a terra já era deles. Então, as circunstâncias não podiam parar esses 2 homens, como não vão parar eu e você. Tenho certeza disso. E eu queria orar para finalizar. Amém. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, a minha oração é para que o Senhor venha, de fato, alagar nosso coração em fé nesses dias. Pai, nos leva a enxergar e contemplar aquilo que o Senhor está olhando, da maneira com que o Senhor está olhando. Nos lembre, Senhor, através da sua palavra, a posição com que nós estamos e a maneira com que nós devemos olhar e a maneira com que nós devemos falar. Pai, eu quero declarar que se existe alguém que está vendo essa live, alguém que está no nosso meio aqui, que está preocupado, que está com medo, em nome de Jesus, com a paz que excede todo entendimento, Senhor, eu declaro que essa pessoa terá os olhos delas abertos, assim como Eliseu teve naquele momento que Elias fala para ele abrir os olhos e contemplar o exército que estava ao favor dele. Eu quero declarar, Jesus, que as pessoas que estão preocupadas, que estão com medo, que estão ansiosas por alguma coisa, eu declaro no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar tirando as escamas dos olhos deles, que eles possam enxergar, Pai, tudo aquilo que o Senhor está vendo e da maneira com que o Senhor está vendo, na posição que o Senhor está vendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.